Cláudio, bom dia para você. Eu queria falar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Passou um projeto que estava há muito tempo parado na Câmara, que trata de uma mudança de terminologia na Constituição que pode levar à interpretação para se extinguir do nosso ordenamento jurídico chamado aborto legal. O aborto é um crime tipificado no Código Penal. A alteração da inviolabilidade, essa palavra é difícil, né? Tornar inviolável, vamos assim, a vida, desde a concepção, pode trazer consequências para esse crime importante que muito tem sido discutido nos últimos tempos. E essa questão, ela, indo para a Constituição Federal, vai provocar esse tipo de interpretação. Não é uma questão automática que já traga uma mudança naquilo que nós temos em relação às exceções para o crime de aborto. Quais são elas hoje? São 3. 2 estão na lei. Uma é uma interpretação do Supremo Tribunal Federal. Mulher que é vítima de estupro e quando nós temos a configuração de risco de saúde da mulher. Essas são as 2 autorizações legais que temos. A terceira surgiu a partir de um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Provocado sobre o assunto, o Supremo também autoriza o aborto e torna o aborto legal no momento em que nós temos a configuração de um feto e a constatação de que aquele feto é anencéfalo. A partir dessas interpretações, nós temos questionamentos que são absolutamente razoáveis, assim como são o daqueles que querem, de uma forma geral, um liberou geral, querem extinguir o crime de aborto no país. O problema é a forma assodada como se dá de um lado e de outro. Não é assim que nós devemos decidir uma matéria tão importante. Afinal de contas, o Brasil tem uma legislação histórica, um posicionamento sobre o assunto e a criminalização do aborto, e temos, claro, exceções que vigoram há muito tempo e uma delas introduzida há alguns anos pelo Supremo Tribunal Federal. Não pode ser uma reunião tumultuada, como foi ontem na CCJ, que nós vamos dar um passo em direção à criminalização ou em direção à liberação do aborto. Não é assim que a coisa deve funcionar. Justamente porque nós também criticamos aqui quando houve um movimento contrário a respeito dessa situação. Recentemente, vocês devem se lembrar. Vez por outro, o assunto volta, né, de acordo com o interesse ali do momento. E ontem, na CCJ, avançou esse projeto que, eu repito, estava parado. É claro que o caminho é longo, tem que criar uma comissão especial, tem que passar por outras etapas, tem que ser aprovado na Câmara, no Senado, como é mudança constitucional e é PEC, é uma votação superior àquela dos projetos que são mais simples e nós temos um longo caminho a ser trilhado. Mas a crítica aqui fica para a forma como o assunto é tratado, né? Como se fosse uma coisa banal, sem importância. Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de gravidez, nós estamos falando de estupro, nós estamos falando de vulneráveis, nós estamos falando de coisas muito sérias para serem tratadas dessa forma e serem jogadas assim e ganharem celeridade, ao passo em que a vontade política e ideológica toma conta da discussão. E repito aqui, estou falando de um lado e de outro. Eu acredito, pelo que acompanhei até hoje, da nossa legislação, de entrevistas aí com especialistas, que a legislação brasileira ela é muito boa nesse capítulo do aborto. Ela não é um liberou geral, ela tem as suas exceções, há a possibilidade, por exemplo, de você impedir que haja uma pena maior para a mulher que pratica o aborto do que para o estuprador, num projeto recente que foi levado também nessa banalização do assunto. Precisamos ter calma em relação a isso e cabe aos políticos aqui a cobrança, né? De não fazer aproveitamento com esse tipo de assunto. Afinal de contas, é grave demais mexer com isso, precisamos ficar atentos para saber quais serão os próximos passos, mas o caminho ainda é longo, não tem nada decidido sobre mudança de aborto no Brasil.